Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 e versículo 1. Atos 2 e 1. Atos 2 e 1 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Mais uma vez. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma palavra sobre o jeito de Deus fazer algumas coisas, a forma que Deus faz. Como eu sempre digo para vocês, Deus tem um jeito de fazer, Deus tem uma forma de fazer as coisas, e é do jeito dele. Tudo o que acontece, ele tem um jeito para fazer, uma forma de fazer as coisas acontecerem. E nesse texto aqui, fala de quando os discípulos estavam reunidos aguardando o dia de Pentecostes que Jesus tinha anunciado. Porque Jesus gosta, Deus gosta da coletividade, Deus gosta das pessoas, Deus gosta de multidão. Dá para entender que Deus gosta de multidão, porque Deus é pleno nele mesmo, Deus não precisa de nada mais. Deus não precisa de nada, Ele sozinho é suficiente. Mas mesmo sendo sozinho suficiente, mesmo Deus não precisando de nada, Ele fez o céu cheio de gente. A palavra diz que tem os 24 anciãos, os querubins, os serafins, os anjos, arcanjos. O céu é lotado de gente, cheio de gente, porque Deus quis fazer assim. O céu não é cheio porque Deus precisava que fosse assim. Não, Ele não precisa de nada, Ele fez porque quis. Ele manifestou, quando criou e fez o céu do jeito que fez, Ele fez manifestando uma vontade dEle. Ele queria que fosse cheio de gente e Ele encheu, porque Ele quis fazer. Deus, a palavra diz, Ele mesmo é em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o homem foi criado lá no Gênesis, você lê, a palavra diz: façamos o homem segundo a nossa imagem. Deus é manifesto, existe em três pessoas, a Trindade. Criou o céu cheio de gente. Ele gosta disso. Quando Ele fez o homem, e é uma coisa que nós nunca vamos entender, talvez quando nós entrarmos na glória, lá no céu, a gente possa perguntar para Ele por que Ele fez isso, mas Ele sendo perfeito, Ele fez o homem sozinho, e depois de fazer o homem sozinho, Ele mesmo disse: não é bom que o homem esteja só. É uma incógnita, porque se Ele sabia que não era bom, por que Ele fez? Mas nós nunca vamos saber isso. Um dia no céu a gente pergunta para Ele por que Ele fez, para depois dizer para nós a informação que não era bom. Talvez tenha sido para isso, justamente para dizer para nós que não é bom que esteja só. Então Ele faz a mulher, e Ele cria a comunidade, Ele cria a vida, a convivência, os animais. Imagina aquele monte de animal. Deus criou a gente dessa forma. Nós somos assim. Nós gostamos de estar em comunidade. Nós gostamos de estar no meio de muitas pessoas, porque Deus compartilhou isso com a gente. Nós gostamos de contato, de vínculo. Até quem diz que não gosta, gosta. Depois que o caminho começou, e até um pouco antes, eu não tive mais animal, ou não quis ter animal de estimação. Nenhum. Agora a gente tem uma calopsita agora. Uma calopsita. Mas para vocês verem que a gente gosta tanto disso, que hoje eu descansei um pouquinho de tarde, e ela vem pé por pé, sobe ali no sofá, e ela parou aqui no meu ombro, aqui, dormiu no ombro aqui ela. Ficou ali dormindo ali. E a gente fica, né? Vocês falam com os cachorros de vocês, irmão. Vocês falam com eles, conversa. A gente é disso, de conversar. Eu nunca tive, assim, a gente não tinha animal de estimação, por último, agora tem a Nina, por conta de que depois que o caminho começou, a gente tinha uma vida tranquila, né? Uma vida, até fogão a lenha a gente tinha em casa, e eu gostava disso, ficar ali no frio fazendo uma comida no fogão a lenha, as panelas de ferro, tinha tempo. Aí o caminho começou no inverno de 2016, depois daquele inverno de 2016, eu nunca consegui mais fazer um fogo no fogão a lenha, doei fogão.
Aí eu ficava pensando, né, sobre animal, né? Eu não dou comida nem para mim direito, né? Eu vou dar comida para os animais. Às vezes, alguns me encontram aí 5:30 da tarde, não almocei ainda. Então, mas quando a gente tem, e vocês têm um animalzinho ali, a gente dialoga, conversa, ele nem entende nada, ou entende, não sei, mas a gente é disso, nós fomos feitos assim, porque Deus é assim, e Ele quis que fosse desse jeito. Ele fez dessa forma, Ele construiu as coisas dessa forma. Agora, é interessante a gente pensar que todas as vezes que Deus reúne o seu povo, Ele quer fazer alguma coisa. Toda vez que Ele junta o seu povo, Deus tem a ideia, Deus quer fazer algo. Ao longo da história, tem inúmeras vezes que Deus juntou as pessoas para fazer alguma coisa. Por exemplo, quando Ele foi mandar os 10 mandamentos, Ele mandou todo o povo reunir embaixo do Sinai, lá no pé do monte, e todo o povo ficou reunido, porque aquele dia Ele ia mandar, lá Êxodo 19, Ele ia mandar os 10 mandamentos. Reúne o povo, que eu vou mandar os 10 mandamentos. Reúne o povo, que eu vou fazer alguma coisa. Reúne o povo, que eu vou livrar. Reúne o povo, porque eu vou salvar. Reúne o povo, eu vou fazer alguma coisa. Todas as vezes que Deus colocou isso em prática, daquilo que Ele gosta, daquilo que Ele, pela vontade dEle, nos construiu para ser, construiu dessa forma, com coletividade. Todas as vezes que Deus reúne o seu povo, Ele quer fazer alguma coisa, como fez aqui no Sinai. Os discípulos, os apóstolos, Jesus também sozinho era suficiente. Jesus não precisava dos 12. Ele sozinho poderia fazer o trabalho, mas Ele reúne 12 para andar com Ele, para comer com Ele, para dormir, para viajar com Ele, porque Ele gosta disso. Ele construiu dessa forma, Ele fez disso a Santa Ceia. Todo mundo à mesa, comendo a Santa Ceia, estando junto. A Bíblia está cheia de coisas dessa forma, de textos que revelam esse jeito de Deus trabalhar. Quando Ele reúne alguém, Ele vai fazer alguma coisa. Quando Ele reúne, quando Ele está, por exemplo, na multidão, quando Ele está caminhando com a multidão, porque Jesus sempre estava cercado de uma multidão, né? Sempre. Você vai ver sempre Jesus cercado de uma multidão de pessoas, Ele gostava disso. Quando Ele está saindo da cidade, cercado por uma multidão, encontra uma outra multidão que vinha trazendo a viúva de Naim, o filho dela, e Ele encontra aquela multidão do velório, e Ele estende a mão sobre o caixão, e o menino ressuscita. Multidão. Quando a multidão está reunida na casa em Cafarnaum, lembra? Lá na casa em Cafarnaum, que souberam que Jesus estava lá, então lotou a casa, não tinha mais lugar para entrar, assim como estava domingo passado no batismo, por exemplo, tipo aqui assim, né? Não tinha como entrar na casa. Os amigos lá do paralítico, os 4, se juntam, quebram o telhado, descem ele no meio da casa, porque sabiam que se tem uma multidão reunida com Jesus, é porque Ele está fazendo alguma coisa. Há um sinal de Deus para nós quando Ele reúne a multidão. Existe um sinal para nós quando Deus reúne as pessoas. O Senhor reuniu as pessoas, alguma coisa vai acontecer. Ele já deixou isso claro, as pessoas sabiam disso. Então, quando encheu a casa e não tinha mais onde colocar ali, entrar alguém, eles pegam um amigo que era paralítico, os 4, vêm por cima da casa, quebram o telhado e descem o paralítico na frente de Jesus, e Jesus faz por ele aquilo que ele sempre fez. Ele diz, os teus pecados estão perdoados. Há um parêntese nisso tudo, porque no meio disso, sempre tem aqueles no meio da multidão que estão lá com a fita métrica para medir o que está acontecendo, né? E aí Jesus fala para ele, perdoados estão os teus pecados. Logo, logo aparece um, opa, como assim perdoar pecado? Entendeu, né? Os outros não, toda a multidão está ali, feliz pelo que está acontecendo. Amém, perdoou, está perdoado. Mas sempre tem aqueles com a fita métrica para medir. Eu quero dizer para você, cuidado quando a multidão do Senhor se reunir, deixa a fita métrica em casa, não traz para o culto. Porque talvez na hora de medir, você vai sair fora daquilo que Deus tem para você. Amém? Foi isso que aconteceu. Aí Jesus provou para eles, vocês estão medindo? Vocês estão medindo?
Então tá bom, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, paralítico, levanta, toma tua cama e anda. Levanta e anda. E ele levanta e anda. Eu vejo isso às vezes. Aliás, eu vou falar, eu não falei no primeiro culto, mas eu vou dizer aqui hoje. Nós já passamos enquanto igreja, eu já passei enquanto pastor e culto, enfim, por muitas fitas de medir, por muitas, como é que é o nome? Trena, por muita trena. E é interessante como todas as vezes que nós passamos por alguma trena, o Senhor sempre estava lá dizendo, para que vocês saibam que eu posso fazer alguma coisa nesse cenário. Alguém ressuscita, alguém é abençoado, alguém é transformado, porque Jesus faz. É isso, todas as vezes que Jesus reúne a multidão, sempre Ele quer fazer alguma coisa. Deus o tempo todo, Jesus o tempo todo. Quando reúne a multidão, nós precisamos saber que Deus quer fazer alguma coisa. E o saber que Deus quer fazer alguma coisa, quando reúne a multidão, muda a expectativa que a gente tem para esse momento. Muda. Quando nós sabemos e aprendemos o que eu estou pregando aqui, que quando Deus, Jesus, reúne uma multidão, Ele quer fazer alguma coisa, quando muda essa perspectiva, essa expectativa, muda o que acontece. Por exemplo, se os amigos do paralítico não tivessem expectativa de que com a multidão reunida Jesus poderia fazer alguma coisa, eles não levariam um amigo dele para lá. É mais um culto. É mais um culto. Não vou, hoje eu não vou. É mais um culto igual. Então vamos lá, fazer o nosso culto, levantar a nossa mão, dar glória a Deus e está tudo certo, e amém, vamos embora. Ignorando às vezes que quando Deus reúne uma multidão, Ele quer fazer alguma coisa, e isso muda tudo, muda completamente a nossa perspectiva das coisas, e muda o que acontece. Muita coisa eu vim da Assembleia de Deus, alguns aqui vieram da Assembleia de Deus e outros de outra igreja, mas alguma coisa eu comecei a prestar atenção. Depois que eu comecei a observar algumas coisas, eu percebi que tinha a diferença do culto para a campanha. Lembra a campanha? Campanha é evento quando a gente traz alguém para pregar e cantar e tal. Mudava a expectativa, muda a expectativa. Então eu olhava assim as pessoas que normalmente no culto iam terça-feira, domingo ou sábado no culto, e ele, amém, amém. Glória a Deus. Ali, cultuando. É mais um culto, está tudo certo. Não, mas agora a gente vai fazer uma campanha. Então a gente vai trazer o fulano. Já bota no cartaz. Vai vir pregar o fulano, vai vir cantar o conjunto do ciclano, o grupo não sei o quê. Irmão, tu entra numa igreja, num dia de campanha, o ambiente era outro. O ambiente era outro. Já tinha irmão aquecendo antes de começar o culto. O mesmo irmão que na terça-feira, no domingo, estava assim. O mesmo. Não, mas agora é o fulano que vai pregar. Não, mas agora é o ciclano que vai cantar. Não, hoje sim, hoje vai dar, Senhor. Hoje Deus vai falar comigo. Hoje tem campanha. Vocês vão ver. Hoje eu vou lá porque Deus vai mover. Vai tremer o lugar, porque vai vir o fulano de tal. Aí eu comecei a observar essas coisas. Qual é a diferença de um culto para o outro? Qual é a diferença do Deus? Se o irmão que pregou, eu conheço a vida dele, é um homem de Deus também. Por que quando ele pregou foi diferente? E quando a campanha vem, ou o pregador vem, ou o cantor vem, ou quem quer que seja venha, por que muda alguma situação? Porque é expectativa. Se cria uma expectativa, meu Deus, eu vi coisas que não dá para dizer. Não, dá para dizer sim. Eu vi homens que chegavam para pregar e a gente nem sabia quem era, nem sabia a história. Chegavam no púlpito. A paz, igreja. Abra o santo livro. Já era. Está dentro. E eu fiquei perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Culto de retiro então, irmão. Culto de retiro. Gurizada vinha do futebol, tudo sujo, de bermuda e camiseta, fazer culto e virava o culto todo, presença de Deus, profecia. Eu digo, então vou ter que botar futebol antes dos cultos então. Talvez o pessoal cansado sente mais. Mas eu descobri que não é isso.
Eu descobri que a expectativa que a gente mesmo cria, daquele momento onde a igreja vai estar reunida, é a gente que muda. É a gente, irmão. Bota um congresso, sei lá, irmão, Novo Hamburgo, Caxias, bota um congresso poderoso, com muita gente que vocês têm expectativa, bota tudo no ônibus e manda para lá para ver qual vai ser o ambiente do ônibus. A pessoa que vem para o culto de domingo brigando com a esposa e com o marido, no ônibus não. Não, por quê? Por que não briga hoje? Não, porque hoje é um congresso. O que muda é a expectativa que a gente cria, porque Deus está sempre. O que me chama a atenção é saber e descobrir na palavra que todas as vezes que Deus reúne um povo, Ele quer fazer alguma coisa. Ele quer fazer alguma coisa, e o que muda não é Ele estar mais ou estar menos. O que muda não é alguém ser mais ou menos de Deus. O que muda é a nossa expectativa daquele momento. Então hoje nós precisamos aumentar a nossa expectativa sobre os momentos onde a igreja se reúne, porque a palavra fala o tempo todo. Ele mesmo diz: onde estiver 2 ou 3 ou mais, ali eu estarei no meio deles. E se Jesus está no meio de 2 ou 3 que estão reunidos no nome dele, o que mais que falta, irmão? O que mais que falta? Não, quem é que vai estar? Vamos reunir, fazer um momento de louvor nosso, sei lá, de comunhão, de compartilhar da palavra. Vamos fazer nós um momento? Vamos, quem que vai? Vai ser fulano, beltrano, ciclano. Tá, vamos. Vamos se reunir para a gente cantar um louvor e ler uma palavra? Vamos, vai ser uma bênção. Por que vai ser uma bênção? Porque Jesus falou que Ele estaria quando tivesse 2 ou 3. Então Ele vai estar. Mudou. Onde é que a gente vai? No culto. Como assim no culto? O culto onde Deus se manifesta. É lá onde tudo acontece. Deus falou e Deus está. Eu descobri que quando Deus junta uma multidão como essa, Ele quer fazer alguma coisa. Então Ele vai fazer alguma coisa. Eu estou na expectativa do que Ele vai fazer. Muda. Eu preguei no culto das 6 agora há pouco. Aqui o pessoal do louvor e quem estava aqui viu. O culto estava eu preguei isso no final do culto. Quando algumas pessoas simplesmente no mesmo momento mudaram a expectativa, o culto mudou. Porque tudo o que Deus tem para nós já nos foi dado. E tudo é possível ao que crê. Então, se você crê que vai ser mais um culto, que o pastor no culto das 8 leva até às 11, que seja a gente cansado para casa, não te mete na minha vida, me larga de mão. Tem um culto das 6 já para isso, 8h e 8h30 vai estar em casa. Amém, irmão? Isso porque vocês não vêm com expectativa, assim, a maioria, eu sei que não. Porque a hora que vocês começarem a vir com expectativa em culto de 6 e culto de 8, vai ter que emendar culto em culto. É verdade, escreve o que eu estou falando para vocês. Então, tá bom, vamos lá. Fazer o culto, carregar as baterias, né, irmão? Vamos lá pro domingo carregar as baterias. Irmão, bateria que carrega, eu nunca vi bateria vitalícia. Bateria que carrega no domingo, no máximo terça-feira tem que carregar de novo. Se for iPhone, na segunda. Se for bateria cansada, irmão, viciada, que a maioria de nós tem bateria cansada e viciada, irmão, é quarta-feira, segunda-feira, meio-dia, tá no YouTube vendo uma palavra de alguém. Porque já foi as baterias. Vai para cá. O que vai fazer lá? Recasga. Já. Bateria. Recarregar as baterias. Tá bom. Tudo é possível ao que? É possível. É possível, pastor, recarregar a bateria em culto? É. Tu crê assim? É possível. O que vai fazer lá? Eu vou ver o louvor. Vai ver o louvor? Já viu. Eu quero ouvir a palavra. Vai ouvir. Eu vou lá para receber uma bênção. Vai receber. Eu vou lá para ver os meus irmãos. Vai ver. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo para cima, tudo para baixo. Tudo é possível ao que crê. Então, agora, eu vou no culto fazer o quê? Eu vou lá com os meus irmãos fazer o quê? Olha, eu vou lá para estar na presença do Senhor com os meus irmãos.
Porque eu sei que lá Deus faz maravilhas e não vai ser diferente hoje. Porque Ele vai fazer, eu vou cheio de Deus e eu vou cheio de vontade, de expectativa. Eu aumento a expectativa e tudo é possível ao que crê. Então nós começamos a experimentar coisas de Deus todos os dias, todos os cultos, todo o tempo, todo momento que a gente se reúne com alguém, ou a gente se reúne na igreja. Se nós aumentamos a expectativa daquilo que Deus pode fazer em nós e na nossa vida num ambiente como esse, ou num momento como esse, se nós aumentarmos a expectativa, vai acontecer, porque Deus é ilimitado. É ilimitado, e quanto mais nós aumentamos a expectativa, a palavra diz isso, que quanto mais nós nadamos, quanto mais profundo vamos, mais profundo a gente descobre que é o Senhor. Chegou a hora dessa igreja, e eu falei isso com o Senhor domingo passado. Quando eu terminei de pregar no domingo passado, eu ouvi a voz de Deus, que Deus fala, amém, irmão? O Senhor fala, o Senhor disse assim, ó, acabou isso. Eu digo, tá bom, então agora eu vou ficar na expectativa do que o Senhor quer falar daqui para frente, porque é o Senhor que conduz a obra dele, Ele que conduz. E nessa semana Deus deu essa direção, e quando Deus dá uma direção é porque Ele quer fazer alguma coisa. Se Deus está dando essa direção para nós aumentarmos a expectativa, é Ele dizendo assim, eu tenho mais para vocês. É Ele dizendo isso para nós, vai levar só isso? Eu tinha mais. Vai levar só isso? Eu tinha mais. Então aumenta a expectativa, pede mais, pensa mais, cria mais expectativa de quando se reunir com os irmãos, porque todas as vezes que Deus reúne um povo é para algum propósito. Se prepara, Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa, e em todos os dias. Não importa que nós estamos aqui, às vezes alguns terça, sábado, domingo, quarta na cela, não importa. Eu não sei para vocês, mas para mim nunca é o bastante, nunca é o suficiente. Eu sempre quero mais de Deus. Então, se Deus encher a minha vida hoje e mover as estruturas desse lugar, se hoje Deus tomar conta da minha vida, curar pessoas aqui, encher pessoas do seu Espírito Santo, amanhã eu quero mais. E quanto mais eu quero, mais Ele tem para me dar. É assim que funciona a voz do Espírito Santo, que Ele fala, eu tenho provas que Ele fala. Quantas vezes já aconteceu aqui, irmão? Quantas vezes já aconteceu aqui de pessoas me dizerem assim, eu queria saber como é que o Espírito Santo fala, e 1 ou 2 anos depois, talvez, já aconteceu isso, a pessoa estar aqui na igreja, e o Espírito Santo falando com ela, e vem alguém e fala exatamente o que estava na mente dela, e ela começa a entender, o Espírito Santo fala. Ele fala muito mais do que a gente ouve, muito mais do que a gente ouve. Ele está sempre falando com a gente. É nós que não criamos a expectativa de que é possível ouvi-lo o tempo todo. Ele está fazendo. Eu ouço, né? Esses dias alguém me chamou aqui, semana passada, alguém me chamou e disse assim, pastor, eu estou vivendo uma situação muito difícil. É impossível, pastor, não sei mais o que fazer, pastor. Não sei mais o que fazer. Semana passada, não sei mais o que fazer. Eu disse, não, mas Deus faz. Irmão, Deus faz. O quê? Esse povo aqui reunido no nome dEle. Meu irmão, você não faz ideia. Não, vocês não fazem ideia. Esse povo aqui reunido no nome dEle, o que está liberado para nós já, e a gente não pega porque não tem a expectativa. Meu Deus do céu. Aí ontem acho que foi, ou hoje, aí a pessoa mandou mensagem para mim, pastor, assim como tu falou, aconteceu, mas assim, fala para você, era difícil, aconteceu. É uma loucura. Não, eu não posso falar tudo que eu sei. Eu tenho vontade, mas é a vida das pessoas, não posso falar. Se eu falasse para você tudo que eu vejo, tudo que eu sei de coisas que Ele faz, e nem sempre é aqui, às vezes é 2 ou 3 pessoas que estão numa conversa, às vezes aleatória, porque Deus não é preso a ambientes. Vocês estão sentindo um ambiente diferente? Mas só que Deus não está preso nesse ambiente. Quando vocês entraram aqui, isso já estava aqui, é que agora vocês estão sentindo.
no carro, na casa, quando vocês estavam vindo no carro para cá, esse ambiente já estava à disposição lá. Vocês é que não sentiram aquilo. É a gente que não acessa, porque o ambiente sempre está. A presença sempre está. É nós que não acessamos. É nós que não pegamos aquilo que é nosso. É nós que não decidimos assim. Vem cá. Vamos, nós três aqui. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar das coisas de Deus. E Deus vai estar aqui. Faz. Testa. Eu desafio você a testar. Eu desafio você a testar. Pega 3 pessoas que creem no Senhor, convida na sua casa, e lá, e num determinado momento fala assim: vamos clamar ao Senhor, vamos falar junto das coisas de Deus. Vamos. Aí começa a falar das coisas de Deus. Ah, sabia que ontem Deus fez isso na minha vida? Ah, sabia que fez isso tal dia? Ah, vamos orar com a convicção de que Ele está, porque Ele falou que estaria. Então a gente diz: Pai, eu sei que Tu está aqui. O que, meu irmão? Eu sei que Tu está aqui, porque a Tua palavra diz que Tu está. Eu não preciso te sentir para saber que Tu está, mas nós te queremos. Mas não tem, irmão. Não tem. 2 ou 3. Quanto mais essa multidão. Se prepara, eu vou dizer para você, falei no primeiro culto e digo a mesma coisa: se prepara. Se nós entendermos e assimilar, eu sei que às vezes o que eu prego, nem todo mundo assimila, mas se nós todos assimilarmos o que eu preguei hoje, e nós começarmos a chegar nos cultos com a expectativa no lugar certo, hoje eu vou para a igreja, e Deus vai fazer, e é um culto não sei o que, e Ele, entendeu? Se nós fizermos isso, se preparem para cultos intermináveis aqui nessa igreja. Intermináveis. Se prepara para pessoas ouvirem falar o que está acontecendo. Eu vou explicar para você entender. Na sequência então do texto que eu li lá no início, na sequência do texto, a palavra diz que Jesus disse, Ele falou: olha, fiquem lá em Jerusalém que eu vou lá fazer um negócio lá. Aí a história diz que cerca de 400 pessoas foram para lá. E passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E alguém já começa assim, ó: meu Deus do céu, irmão, 4 dias aqui já é nada, quer saber? Eu vou me embora. E assim foram indo. A história diz que 300 foram embora. 300. De 400, 300 foram embora. Sabe por quê? Não tinha expectativa. Eu fico pensando, Isaías, aquele que foi embora 1 hora antes. Não. Foram 10 dias. Foram 10 dias. 10. Eu fico imaginando, Thiago, 10 dias. Quer saber? Não vai mais acontecer. Tô indo embora. Tá indo no meio do caminho, chegando em casa. Quando chega em casa, ouve falar: o que aconteceu? Tendel. Deus desceu, língua estranha, gente falando outras coisas. O mover de Deus aconteceu. Tinha 400, 300 foram embora, 120, quase 120 ficaram. E os 120 foram tocados pelo Senhor. Por quê? Porque eles sabiam que quando Deus convoca uma multidão, não é a troco de nada, é para fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Alguém ficou lá dizendo isso: Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer alguma coisa. Dá vontade de ir embora? Lógico que dá. Não sei se vocês são como eu, mas eu tenho aquela síndrome do... Deve ter um nome, os psicólogos que estiverem aqui devem saber. Aquela síndrome do que quando o pessoal vai embora, a gente começa a ficar com ansiedade. Sabe da prova? Tem 30 pessoas, tu está fazendo a prova, sai 1, sai 2, sai 3. Quando sai o 7º, tu já fica aqui. Eu tenho isso. Então imagina, todo mundo indo embora. Já são 9 dias, 8, 9 dias. E aquela força empurrando para ir embora. Mas alguém creu, disse assim: não vou embora. Eu até estou ansioso para ir, mas eu não vou ficar. Eu vou crer, eu vou acreditar, eu vou ficar. 120 aproximadamente ficaram.
O Espírito Santo veio, como eu falei, eles foram cheios do Espírito Santo, e agora aqueles 120 acionam uma cidade inteira. E agora aqueles 120 cheios, e não eram cheios porque eram especiais, e não eram cheios porque tinham algo de diferente, não foram cheios porque eram pessoas melhores do que as outras. Talvez nos 300 foram embora os melhores, talvez os 100 que ficaram tenham sido os piores, mas só tem uma coisa de diferente: eles ficaram. A palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é os bonitos, os santos, os teólogos, os especiais, não é quem persevera que é salvo, irmão, é quem fica. E aqueles que ficaram, talvez não tinham muita qualidade, mas eles ficaram, sobre eles veio o Espírito Santo. Agora, os 120, cheios do Espírito Santo, uma cidade é movida. Agora veja bem, eram 400, quase 120 creu, foram cheios do Espírito Santo, e agora estão cercados por uma cidade inteira. E a palavra diz que um sermão do traidor, do que negou, converteu naquele dia, e se juntaram aos 100 aquele dia, quase 3.000 pessoas. Sabe o que faz isso? Sabe onde isso acontece? Aqui. Sabe onde é possível o que eu acabei de falar acontecer? Aqui. Esse é exatamente o lugar que Deus faz o quê? Enche todo mundo da presença dele. Azusa, 1910, uma igreja menor que a gente, de negros, foi cheia, assim como vai ser cheio aqui. Esse movimento se espalhou pelo mundo todo. O mundo todo foi alcançado por causa de uma meia dúzia de pessoas que aumentou a expectativa. Alguém fala, ó, Nath, que alguém fala que o avivamento acontece só quando Deus quer. Alguém diz assim, ó, não, avivamento só vem de vez em quando Deus resolve avivar. Não é verdade. Não é verdade, porque o start, o início do avivamento foi justamente no dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo. E aí o Pedro levanta no meio deles e fala assim: aqui, irmãos, não tem ninguém bêbado aqui. O que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel profetizou, que chegaria o dia em que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam, e vossos velhos teriam sonhos. De lá para cá, irmão, existe um estado de avivamento sobre nós. E quando nós aumentamos a expectativa, nós alcançamos aquilo que já foi liberado sobre nós, que é um avivamento do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Deus, assim como eu orei no primeiro culto, com toda humildade, eu oro mais uma vez. Aumenta a expectativa dos teus filhos. Agora. O Senhor está aqui. Talvez alguns deles vieram só para assistir um culto, mas agora souberam que quanto mais aumenta a expectativa. Alguns vieram para mais um culto, ser abençoados, amém, está tudo certo. Mas agora eles souberam que quando aumenta a expectativa, então, Senhor, que eles aumentem a expectativa hoje. Aumenta a expectativa do que o Senhor pode, Ele ainda pode fazer. A Assembleia está reunida, o povo santo de Deus está reunido ainda. Aumente a sua expectativa. Aumente a expectativa. Você não está num congresso, mas não precisa estar. Você não está num movimento gigante com muita gente, não, mas você está na presença de Deus. Não tem ninguém especial pregando, não tem ninguém especial cantando, mas aquele que é especial está, o Espírito Santo. E Ele é o bastante, Ele é o bastante. O Espírito Santo é o suficiente para a sua igreja. Nós não precisamos de homens especiais, nós não precisamos de nomes especiais.
especiais. Nós só precisamos dele. Aumenta a expectativa. Aumenta a expectativa do que ele pode fazer. Aleluia. Nesse ambiente eu quero convidar pessoas que estão precisando do Senhor. Eu quero que venha à frente pessoas que têm sede e fome de que nossas reuniões sejam mais cheias do Espírito Santo. A palavra diz que os discípulos de Emaús falaram que queimava no coração deles quando Jesus falava. Então, se o seu coração foi queimado, se enquanto eu falei essas palavras o seu coração queimou, venha na frente, por favor. Queima o meu coração. Pastor, tu falava queimava. Então vem na frente. Se tem alguém doente entre nós, coloque a mão no seu coração, na sua cabeça. Se alguém está doente emocionalmente, do emocional, coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua cabeça, enfim, na sua dor, na sua doença. Deus vai curar você hoje aqui, porque nós vamos aumentar a expectativa. Ele vai curar hoje entre nós. Nós vamos aumentar a expectativa. Ele vai curar entre nós. Espírito Santo, feche teus olhos, igreja. Os homens e mulheres de Deus dessa igreja, fiquem em espírito de oração. Fiquem em oração. Quem é batizado com o Espírito Santo, fale línguas. Você está esperando o quê? O ambiente para falar? Oh, aleluia! Você vai esperar o ambiente? Que ambiente? Que ambiente? Não é o ambiente, é a expectativa. Não é o ambiente, é o quanto queremos. Não é o ambiente, é o quanto percebemos. Você é batizado com o Espírito Santo, então fale línguas. Fale línguas, fale línguas. Fale em línguas, ore em línguas. Seja cheio, cheio, cheio. Cheios da presença dele. Deus fará coisas poderosas no meio de nós, porque ele quis. Porque ele quis. Faz o cego ver. Isso. Está passando Isso. Está passando por aqui. Isso, pastor, eu quero viver isso, então venha na frente. Aleluia. Está passando por aqui. Está passando por aqui. Aleluia. Isso. Você está percebendo que ele está chamando você. Você está percebendo que há algo diferente hoje entre nós. Nós vamos. Eu creio em ti. Ora pra choia de Eu creio em ti. Aleluia. Sobrenatural. Ele é Deus poderoso, ele é muito poderoso. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural, o Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti,
Quero pedir que os jovens, levante as suas mãos. Os renascidos, on fire, levante as suas mãos. Isaías, Carol, meu Deus, Pastor Everson, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Aqueles que querem a presença do Senhor, levante as mãos, levante as mãos, meu Deus, levante as mãos. Isso, levante as mãos com expectativa, não levante por levantar. Eu não preciso falar nada. O Espírito Santo não está submetido ao que eu pedi. Ao clamar em alta voz, as muralhas vão ao chão. Tenho autoridade